E essa dica de Excel aqui é muito boa para você não perder tempo. Mais uma vez, para você não perder tempo utilizando o Excel no seu dia a dia. Você conseguindo tirar o melhor que o Excel tem. Como eu sempre falo, se você não é inscrito no canal, já clica aqui e se inscreve, que sempre tem dica nova de Excel voltado para a área financeira. E hoje nós vamos falar aqui sobre formatação condicional, né? Aquela formatação onde você bate o olho e você consegue ver o que tem de diferente ou as análises que você precisa ver de modo rápido na sua planilha, no seu arquivo, no seu relatório. Beleza? Então aqui nós temos um pequeno relatório de fornecedores, né? Aqui eu tenho a coluna de fornecedor, vou colocar aqui uma linhazinha nele, uma borda, né, para ficar legal. Tem esse relatório aqui de fornecedor, que basicamente ele tem aqui, é um relatório simples, só para ser didático, né? O nome do fornecedor, o valor do fornecedor e a data de vencimento que nós teremos, beleza? Como que eu posso utilizar a formatação condicional nesse caso aqui? Eu preciso saber se eu tenho fornecedores repetidos aqui. O que eu vou fazer? Lembrando que isso aqui é uma lista pequena. Se for uma lista maior, fica mais difícil de olhar no olho aqui mesmo, né? Então, eu tenho aqui essa lista de fornecedores, eu quero saber se tem algum que se repete. Eu simplesmente seleciono aqui, fornecedores, eu vou aqui na minha formatação condicional, né? E clico aqui em realçar células. Realçar células, e eu posso vir aqui, nesse último item aqui, de valores duplicados, beleza? Valores duplicados, clico aqui, aí ele vai me dizer assim em que cor que você quer que realce esse valor. Aí eu posso clicar aqui e escolher algumas cores que já estão pré-estabelecidas aqui, ou clicar aqui em formato personalizado. Isso aqui é mais perfumaria, né? Eu quero que seja verde, por exemplo, e clico e dou um OK. Então ele está me dizendo aqui, que esse fornecedor 2 e aqui eu tenho um duplicado. Repara que eu não precisei de muito tempo para eu identificar. 3 cliques mais ou menos eu consigo identificar que tem 2 fornecedores duplicados aqui. E isso eu precisava fazer a minha análise. Beleza? Valores. Eu tenho minha relação de valores aqui, Seleciono aqui a minha lista de valores. Vou aqui em formatação condicional. E eu quero saber realçar. A minha regra é realçar o valor, né? Então eu clico aqui e eu quero saber se existem valores maior do que de que 8.000 eu coloquei aqui, né? Eu vou colocar aqui, 8.000, né? Ou simplesmente eu seleciono a célula que eu quero. Se eu quero isso aqui, 8.000, beleza? E mais uma vez eu venho aqui e vou escolher a cor que eu quero que tenha esse realce ali, se o valor for maior que 8.000. Dou um OK. Repara que eu não preciso fazer um filtro, eu não preciso fazer uma dinâmica, eu não preciso fazer nada extraordinário. Com 2 cliques eu consigo ver aqui que eu tenho alguns valores maiores que 8.000. Beleza? Eu consigo fazer assim uma escala para ele preencher os maiores valores para mim. Tudo com formatação condicional, né? Eu quero saber quais valores são maiores aqui e quais são os menores e quero ter uma classificação disso. Venho aqui na minha formatação condicional, aqui barra de dados, tá vendo aqui barra de dados, se eu dar um zoom aqui barra de dados, beleza? Então venho aqui formatação condicional, barra de dados e aqui ao lado eu posso escolher já repara que eu simplesmente selecionando o mouse em cima aqui ele vai preenchendo para mim os valores ali O que ele faz exatamente? Vou clicar aqui, ele vai preencher para mim nessas células. Quanto maior for o valor, mais ele vai preencher. Por exemplo, se aqui nesse valor de 6.659 fosse 2.000, repara que ele preencheu só um pouquinho, ele só preencheu até aqui, ele não carregou mais. Por quê? Porque o valor é muito menor e o valor maior ele preenche todo, né? Então isso aqui é muito legal para a gente saber quais os valores são maiores e menores nessa minha tabela, nesse meu relatório. E outra coisa muito legal aqui que dá para fazer é sobre as datas de vencimento. Repara que eu tenho aqui os fornecedores e tenho essas datas aqui para fazer os pagamentos dos fornecedores.
E dentre várias datas que eu tenho lá, eu quero saber de uma maneira visual quais estão no prazo, quais já foram vencidos, se tem alguma para pagar nesse dia. Eu quero visualmente verificar isso todo dia. Eu quero abrir essa planilha e quero verificar se eu tenho algum fornecedor para pagar nesse dia, por exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, um macetezinho, eu vou colocar aqui, ó, igual, hoje, minha fórmula hoje, fecho, abre e fecho parênteses e dou um enter. O que ele vai fazer, ó? Ele vai colocar exatamente a data de hoje, 22/9/2025, beleza? E o que eu faço aqui, ó? Eu vou selecionar as minhas datas aqui e vou dizer para ele aqui, ó, na minha formatação condicional, eu venho aqui nas minhas regras, eu vou criar uma nova regra aqui, ó, vou mostrar como é que funciona. Ó, nova regra, e eu venho aqui nessa opção aqui, ó, formatar apenas as células que contenham, beleza? Vou clicar aqui, ó, né? E aqui embaixo eu vou escolher a opção valor da célula, aqui, ó, valor da célula, e eu vou colocar aqui o que é menor do que, repara aqui, ó, é menor do que, beleza? Vou escolher essa opção aqui, ó, é menor do que, é menor do que, e aqui nesse espaço eu vou selecionar a data onde eu coloquei a fórmula hoje. Vou colocar aqui, ó, se for menor do que hoje, aí eu venho aqui em formatar e escolho a cor que eu quero, né? Se for menor do que hoje, tá vencido, né? Porque hoje, que já passou, já venceu. Então eu vou colocar um vermelhinho aqui só para ficar padrão. Vou dar um OK. E vou dar um OK novamente. Repara que eu tenho duas notas vencidas. Já foi. As outras, vou selecionar novamente. Novamente aqui, ó, formatação condicional. Vou aqui, nova regra. E vou aqui de novo, formatar apenas células que contenham. Aí eu vou aqui novamente em valor da célula. E vou colocar é maior do que. É maior do que. Cliquei aqui. E vou escolher aqui, ó, formatar. Vou escolher a cor verde. Beleza? E vou dar um OK. O que for maior que hoje... Ah, eu não coloquei aqui, né? Aqui, ó, seleciono aqui e vou selecionar hoje, né? Senão não funciona. Então, o que for maior que hoje, ele deixa de verdinho para mim. E eu vou fazer mais uma vez. Vou selecionar tudo e vou aqui, ó, novamente, formatação condicional. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. E vou aqui em valor da célula. E eu vou colocar aqui é igual a. É igual a quê? É igual a data de hoje, né? Porque eu já coloquei o que é menor e já coloquei o que é maior. Então eu vou colocar o que é hoje, exatamente hoje. E vou aqui escolher um amarelinho aqui, ó. Vou escolher esse amarelo aqui e vou dar um OK. E repara que o que é a data de hoje, hoje mesmo, né? 22/9, ele pintou de amarelo para mim. O que for depois, ó, 2/10, 4/10, 11, tá tudo verdinho porque ainda não chegou a data para pagamento, né? E o que tá vermelhinho, ó, já passou, ó, 6/8. Bora ver se está funcionando mesmo. Eu vou colocar isso aqui, ó, 22/9/2025. Ó, ficou em amarelo. Beleza? Aqui, ó, eu vou colocar aqui 10/5. É uma data bem antiga, de 2025. Tá vermelhinho. E o que é que influencia esse hoje aqui? É que esse hoje, ele sempre vai colocar a data do dia de hoje. Amanhã vai ser o quê? 23. Depois de amanhã, 24. E essa fórmula que ela vai mudando automaticamente, consequentemente vai mudar aqui. Beleza? Porque aqui, ó, se fosse aqui, ó, 23, vou colocar 24. 24/9/2025. Aqui eu vou colocar, ó, 23/9/2025. Beleza? Então, vamos dizer que passou o dia, né? Hoje é 22. Aí amanhã eu vou abrir essa planilha. Aqui vai estar a data de 23/9. Você concorda? Porque amanhã é 23. Então, se a fórmula é hoje, vamos lá. 23/9/2025.
Repara que essa aqui já ficou vencida porque é 22 e essa aqui tem que pagar hoje, beleza? E se for para 24, a mesma coisa, ó. 24/9, ó. 24 é 24, né? Eu mudei aqui, não tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar aqui, ó. 24/9. Ó, as duas estão vencidas e essa aqui tá para pagar no dia. Então, se eu colocar essa fórmula aqui, ó, igual hoje, abre e fecha parênteses, simples assim, ó. Todo dia ela vai alterar e vai pro dia seguinte. E eu nunca vou perder o prazo aqui, ó, olhando para pro meu relatório, para minha tabela, e eu consigo controlar aqui os pagamentos, se eles estão vencidos ou não, só batendo o olho. Então repara que a formatação condicional, ela tem uma infinidade de benefícios para a gente, né? Aqui eu mostrei agora há pouco o realce, né? Tá aqui, ó, vai realçando o valor na barra de dados, ó. Mas eu tenho essa outra aqui embaixo, ó, que é conjunto de ícones, é bem legal. É a mesma coisa, ó. Eu vou passando aqui embaixo o mouse e aqui ao lado na coluna valor, ele vai mudando os ícones para mim, ó. Eu quero colocar as bolinhas aqui, ó. Quanto menor for o valor, a bolinha é vermelha. Aí, quanto maior o valor, vai ficando amarela, depois verde. Então, repara que eu tenho uma infinidade de ícones aqui legais para eu identificar qual é o menor valor, qual é o maior valor. É só eu clicar aqui, ó, escolher, eu quero esse aqui, ó, que eu achei legal. Clico aqui e ele vai me dizendo. Beleza? Mais uma vez, se eu colocar aqui o valor de 3.000, por exemplo, ó, ele muda tudo para mim. Porque ele tem que fazer uma média e ele vai me dizendo, o mais baixo é 3. E eu vou aumentando, vai ficando amarelo, até os maiores ficarem azul. Então repara que nessa formatação que eu fiz aqui, batendo o olho, você consegue ver, ó, vou selecionar aqui novamente, os valores duplicados. Dá um OK. Então, simples aqui, com 3 cliques aqui, ó, você consegue ver se eu tenho valor duplicado aqui no meu fornecedor. Eu consigo fazer uma escala aqui do meu valor menor para o meu valor maior. E esse aqui que é muito legal, eu consigo fazer um controle de pagamento dos meus fornecedores. Aqui, ó, eu consigo ver se tá em dia, tá atrasado, se eu preciso pagar, se eu não preciso pagar, beleza? Aqui podia funcionar também para quê? Para um controle de estoque, né? Quando o meu estoque tiver, sei lá, eu estabeleço um valor mínimo, eu tenho um estoque de 100, né, de qualquer produto. Eu tenho um produto aqui com estoque de 100. Então, eu quero saber que quando ele chega em 10, por exemplo, 10 unidades, eu quero que pinte de amarelinho para ter uma atenção que eu tenho que repor esse estoque. Se baixou de 10, né, se eu tiver 9, 8 unidades no meu estoque, eu quero que pinte de vermelhinho porque tá na hora de eu comprar mais e tá urgente. Então isso aqui serve para controle de estoque, serve para controle de ponto, serve para eu fazer uma conciliação para saber qual conta é maior, qual conta é menor. Isso, batendo o olho aqui, você consegue fazer essa análise. Então dá uma explorada aqui, ó. Página inicial, formatação condicional, tem todas essas funções aqui, ó. Beleza? E é só explorar essas ferramentas que você vai descobrir coisa muito legal e vai ganhar muito tempo. Você não precisa fazer filtro, você não precisa fazer fórmula, você não precisa fazer basicamente nada. É só clicar, selecionar o que você quer ver e acabou. Beleza? Mais uma vez, se você não é inscrito no nosso canal aqui, clica, ativa o sininho que sempre tem dica boa de Excel voltado para a área financeira. Tamo junto.